Eu deveria ter feito mais. Eu deveria ter feito diferente e melhor. Eu deveria. Quem é inscrito aqui no canal ou se abala para fazer prova ou tá fazendo vestibular. E desde o Enem e outros vestibulares que aconteceram, eu tenho ouvido com cada vez mais frequência estudantes abalados dizendo que deveriam ter feito mais. Você também tá com essa sensação? Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. O pensamento de que você deveria ter feito mais é perigoso porque ele faz com que você direcione o seu foco e atenção para o passado e fique remoendo as coisas que aconteceram. Então você pensa em toda a sua preparação para o vestibular e fica pensando, nossa, se eu não tivesse saído aquele dia, se eu tivesse estudado mais horas, se eu tivesse feito mais simulados. E aí você fica pensando em todas as coisas que você poderia fazer de diferente e melhor e com a ilusão de que se mudasse isso, se você não tivesse saído naquele final de semana, talvez você teria tido um desempenho melhor na prova. E aí você fica remoendo, se torturando com isso e lamentando tudo que você fez ao longo do ano durante a sua preparação, lamentando e remoendo também o que aconteceu durante a prova. Eu vi vários estudantes remoendo o fato de não ter conseguido terminar toda a prova e acabar tendo que chutar algumas questões. Eu vi muitos estudantes lamentando o fato de ter mudado a alternativa no último minuto e acabar errando questões por causa disso. E aí você fica remoendo, lamentando tudo o que aconteceu, e o problema é que isso só te abala emocionalmente, porque você fica pensando que se fosse diferente, se você pudesse mudar isso, você iria passar no vestibular. Só que não é garantia nenhuma e isso só te abala emocionalmente. Mas que bom que você é inscrito aqui no canal, porque o que não falta neste canal é conteúdo para você se preparar emocionalmente, para antes, durante e, é claro, depois da prova também. Então, para você sair disso e parar de remoer, eu preparei um passo a passo prático que vai te ajudar. E o passo número 1 é aceitar. Não tem como a gente voltar no tempo e mudar aquilo que aconteceu. O passado é o que é. E você fez o melhor que você podia com os recursos que você tinha, tanto antes quanto durante a prova. Se hoje você sabe que você poderia ter agido diferente e melhor, foi porque você viveu essa experiência. Na época você não sabia, então para de se julgar, porque o seu eu do passado, o seu eu que fez a prova, o seu eu que passou o ano inteiro estudando, acreditava que estava fazendo o melhor que podia. E estava se dedicando, estava se esforçando. Se ele soubesse, se ele tivesse as informações que você tem hoje, ele poderia agir diferente e melhor, mas ele não tinha. Então pare de se julgar, se acolha, tenha compaixão com você e aceite o passado. As coisas aconteceram da forma que aconteceram, não tem como você voltar e mudar, mas você pode escolher como vai agir daqui para frente. Então foque nisso. E com relação ao passado, aceite. Você vai ver como que isso vai trazer uma leveza muito maior para você, porque você vai parar de remoer. E o mais importante de tudo é, não fique se julgando. Não fique se julgando. Você só vai conseguir aceitar quando você parar de se julgar, de se recriminar, de se punir pelas coisas que aconteceram. Você fez o melhor que podia com os recursos que tinha, então aceite. Passo 2, mude o foco. Algo que eu sempre falo para os meus alunos da mentoria de preparação emocional é que você obtém o que focaliza. Isso significa que quanto mais você foca nas questões que você errou, nas coisas que você poderia ter feito de diferente, nas questões que você mudou a alternativa no último minuto e acabou errando por causa disso, mais abalado emocionalmente você vai ficar. Porque pensar nisso desperta que tipo de sentimento? Tristeza, ansiedade, insegurança, frustração, decepção. E isso só vai te abalar emocionalmente. E aí o que acontece? Você precisa mudar o seu foco, você precisa parar de pensar nisso. Só que aí você tem que tomar muito cuidado aqui, porque quando eu falo parar de pensar nisso, eu não estou dizendo que você vai ficar pensando assim na hora que esse pensamento vier. Ah, eu não devia estar pensando nisso, eu tenho que parar de pensar nisso, eu não posso pensar nisso. Porque se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? O seu pensamento vai aumentar de intensidade, porque o seu foco estará nele. Quando você resiste a um pensamento dessa forma, você focaliza ainda mais nele, você dá mais energia para esse pensamento e ele fica ainda mais intenso aí dentro de você. Então, o que você precisa fazer? Mudar o seu foco, você precisa tirar a sua atenção
deste pensamento. Inclusive, tem um estudo do Daniel Wegner em que ele fala sobre isso. Ele fala que essa supressão de pensamentos, você ficar dizendo para si mesmo que você deve parar de pensar em algo, só vai fazer com que esses pensamentos se intensifiquem e você pense ainda mais naquilo. Então, essa não é a melhor estratégia. Esse não é o melhor caminho. O primeiro pilar do meu método para se preparar emocionalmente é o pensamento inabalável. E aí, lá na mentoria, a gente trabalha exatamente isso, como você muda a sua forma de pensar. E aqui, o que você vai fazer para parar de remoer? Você vai direcionar o seu foco e atenção para outra coisa. Ah, mas eu não tô conseguindo parar de pensar na prova, eu só fico pensando nisso. Então comece a mudar o enquadramento, sabe? A forma que você está vendo isso. Se você não consegue parar de pensar na prova, comece a pensar então quais os aprendizados que você teve com isso. De modo que aquilo se transforme em algo útil para você. De modo que você saiba o que você precisa fazer diferente na próxima vez. Então extraia o aprendizado, extraia informações disso, mude o enquadramento. Porque isso vai tirar o seu foco e atenção daquilo que está só te abalando emocionalmente. Ou você direciona o seu foco e atenção totalmente para outra coisa. Pense em outra coisa. Pare de resistir. O pensamento veio, faça só a constatação de, ok, pensei nisso. E deixe o pensamento ir. Não dê muita atenção para o pensamento, porque senão você vai inflar esse pensamento. Ele vai ganhar mais energia, ele vai se fazer mais e mais presente na sua vida, na sua mente, isso só vai te abalar emocionalmente. Então, mude o foco. E por fim, o terceiro e último passo. Transforme o que deu errado em uma oportunidade. O Napoleon Hill tem uma frase que eu amo. Ele diz o seguinte: toda adversidade traz consigo a semente de um benefício maior. E o que ele quer dizer com isso? Isso significa que, diante daquilo que deu errado, diante das adversidades e daquilo que não aconteceu da maneira que você gostaria, você pode extrair uma oportunidade. Você pode transformar essa situação em uma oportunidade. E talvez você esteja pensando assim, mas Cláudia, você tá ficando doida? Você pirou, né? Como que eu vou transformar uma oportunidade em uma nota ruim? Como que eu vou fazer isso? Não tem como. Mas presta bastante atenção aqui. Tem como sim. Você pode transformar uma nota ruim, um resultado ruim, um desempenho ruim numa prova em uma oportunidade. Não é porque não é a oportunidade que você queria que não é uma oportunidade. Então, mantenha os olhos atentos e o coração aberto para as oportunidades. Se você não quer fazer isso, se você quer que o resultado ruim, que a nota ruim, o desempenho ruim, seja apenas isso na sua vida, tudo bem, essa é uma escolha sua. Eu defendo muito aqui o seu direito de escolha. O seu direito de escolha, o meu direito de escolha, eu acredito que a gente sempre tem uma escolha. E você pode escolher o que fazer diante daquele resultado ruim. Mas o que eu quero mostrar aqui pra você é que você tem mais de uma escolha. O resultado ruim não precisa ser só um resultado ruim. Você pode transformá-lo em uma oportunidade. Então, por exemplo, se você teve um desempenho ruim na última prova que você fez, olhe para ela com objetividade e pense o seguinte: o que aconteceu aqui? Qual a informação que eu posso extrair disso? Por que eu não tive um bom desempenho? Foi a minha estratégia de prova? Ou o problema foi porque eu estava ansiosa e muito nervosa? Faltou preparação emocional? O que aconteceu? Sabe por quê? Porque ao fazer esse diagnóstico, por exemplo, você consegue identificar aquilo que precisa mudar. E aí, se você sabe o que precisa mudar, na hora que você for estudar de novo, você vai saber para onde você deve direcionar a sua atenção. Por exemplo, um estudante que não faz esse diagnóstico, que não enxerga a oportunidade na nota ruim, ou nos desafios, ou naquilo que deu errado, ele acaba ficando sem saber o que fazer. Não sabe o que deu errado. E às vezes foi porque você ficou ansioso, nervoso e inseguro durante a prova. Aí o estudante que não fez o diagnóstico acha que o problema foi o quê? Não ter estudado X horas por dia. Aí ele começa a estudar mais horas, sendo que nem era esse o problema. Então transforme aquilo que deu errado, que não aconteceu da maneira que você esperava, em oportunidades. Não é porque não é a oportunidade que você queria que não é uma oportunidade. Você tem uma escolha. E eu espero que você escolha transformar aquela situação ruim, aquela situação negativa, aquilo que não aconteceu como você gostaria, em uma oportunidade e transforme em um benefício para você. Algo que vai te ajudar a crescer, a evoluir e a transformar
essa situação e o impacto disso na sua vida. Isso vai te ajudar a não só aceitar a situação, como também seguir em frente. Agora, como fazer isso de uma forma prática? Faça uma lista. Senta e escreve, sabe? Se você está remoendo essa situação, como eu falei no passo número 2, veja essa situação sob uma nova perspectiva e comece a enxergar quais oportunidades. Se faça essa pergunta, qual oportunidade que eu posso extrair disso daqui? Como que eu posso fazer com que essa situação, com que esse fracasso aqui, seja algo que vai me ajudar a conquistar a aprovação? Os fracassos, a não aprovação, elas muitas vezes são importantes e são necessárias para você conquistar a aprovação. Significa que é bom? Não. Mas isso pode ser útil para você. Então mantenha o seu olhar atento e o coração aberto para as oportunidades. Senta e escreve toda oportunidade que você pode extrair dessa situação, daquilo que deu errado, daquilo que não aconteceu, da maneira que você gostaria. Agora é hora de colocar a mão na massa. Esse passo a passo é super simples, estratégico e prático e vai te ajudar a parar de remoer. E lembre-se, na próxima vez, se surgir de novo esse pensamento de que você deveria ter feito mais, você vai se acolher, se acolha, tá? Não fique se julgando, não fique se punindo. As coisas acontecem. Você fez o melhor que você podia com os recursos que você tinha. Não tem como a gente voltar no tempo e mudar aquilo que aconteceu. Você ficar pensando no que você poderia ter feito de diferente lá em fevereiro, lá em agosto ou durante a prova, isso não vai mudar nada. Isso só vai fazer com que você se abale emocionalmente. Então, se acolha, não fique se julgando. Entenda que você fez o melhor que você podia com os recursos que você tinha. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e, claro, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até mais!